Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá, muito bom dia para todos vocês que nos acompanham aqui pela Mais FM, no programa Anápolis a Notícia. Eu sou o Henrique Morgantini, ao contrário do que você estava acostumado a ouvir, Edmar Silva não está aqui no estúdio, ainda está a caminho, mas nós estamos aqui a postos, eu e Kellen Cunha, estamos atentos e a postos para começar mais uma manhã com muita informação, debatendo e apresentando os principais assuntos aí do dia. Temos vários temas, temos assuntos incômodos, tristes na área criminal, né, do que ocorreu ontem, você vai ficar sabendo. Nós temos aí uma nova pesquisa eleitoral que a Voz de Anápolis reproduz em seu site, no www.avozdeanápolis.com.br. Mas nós começamos agora. Dá um bom dia, Kellen Cunha, para a gente. Bom dia, Kellen Cunha. E aí nós começamos, como nós fazemos sempre, falando sobre a rodada do futebol, né? Depois de findar da Copa do Mundo, de uma rodada de segunda-feira da Copa do Brasil, ontem foi o dia dos times goianos entrarem em campo pela Série B, né? E dois times, né? O Atlético Goianiense, que pressionou, que fez o que podia. Perdão, o Vila Nova, né, que pressionou, fez o que podia, jogando em casa, dominou o jogo, mas não conseguiu sair do zero com o Brasil de Pelotas, jogo realizado ontem em Goiânia, lá no Serra Dourada. O mesmo resultado, a mesma sorte, também teve o Atlético Goianiense, mas dessa vez ele foi no estádio da Ressacada, lá o campo do Avaí, enfrentou o time local e também empatou com o mesmo saldo de gols, ou seja, Kellen Cunha, 0. Né? O campeonato retoma e os clubes goianos vão começando a se reorganizar também. Quem demonstra uma recuperação é o time do Goiás, né? que já esteve aí muito mal, já está inclusive na zona de rebaixamento para a Série C, né? E agora já começa a reagir um pouco mais. Mas hoje nós temos a volta do Campeonato Brasileiro, hoje nós temos o retorno de grandes jogos, aí já retorna com grandes jogos, né? A principal partida certamente deve ser a do Flamengo com o São Paulo, né? Uma promessa de casa cheia do Maracanã, com muitos ingressos vendidos antecipadamente, isso porque o São Paulo está aí entre os líderes e o Flamengo é o líder do campeonato. Então, um resultado que interessa não somente a flamenguistas São Paulinos, mas também a todos os outros clubes que estão ali na mira para entrar no G4 ou até mesmo para tomar a liderança. Hoje nós temos às 9h, nós temos o Vitória pegando o Paraná. Na verdade, o Vitória recebe o Paraná Clube. Às 21h45, nós temos Flamengo e São Paulo, e outro jogaço de dois grandes times,
que é Corinthians e Botafogo. Completa a rodada o Grêmio, que recebe o Atlético Mineiro, time, inclusive, do nosso amigo Edmar Silva. Então, a expectativa aí hoje é desses grandes clássicos com possibilidades de mexer e muito na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, são essas informações do futebol. Eu dizia aqui, Kellen Cunha, que nós começamos o dia com informações policiais, notícias realmente que não são boas, são notícias tristes. Isso porque um advogado de Anápolis foi executado ontem em um posto de combustíveis lá em Goiânia. O advogado é o Sérgio Bezzi Prates. Sérgio Bezzi tinha 44 anos, era alguém muito conhecido na cidade, a família é bastante conhecida na cidade. O pai dele toma conta, né, dono, e a família inteira trabalha num grande posto de combustíveis lá na Vila Fabril, o maior posto que tem, o posto Fabril, que tem ali na via de acesso àquele setor, toda aquela região. Então, eles se tornaram, ao longo do tempo, bastante conhecidos, irmão também empresário e comerciante Ricardo Bezzi. O advogado estava com um homem dentro do carro, que as informações iniciais dão conta de que era um cliente seu, e estava num posto de combustíveis ali na Perimetral Norte, perto da GO 080, quando um outro veículo se aproximou e efetuou diversos disparos contra o veículo da vítima, contra o carro do Sérgio Bezzi. E acabou vitimando ali na hora, né? O advogado anapolino morreu na hora e o seu cliente foi atingido, mas foi atendido e conseguiu ir ao hospital. Nessa confusão toda, os autores dos disparos deixaram o local e até o momento não há pistas, não há uma indicação de suspeitos. Informações extraoficiais, né, da própria investigação inicial dos policiais que estiveram lá, existe a possibilidade de que, certamente, isso foi um atentado, né, foi uma execução, foi uma tentativa de assalto, coisa parecida, mas existe a linha de investigação de que talvez o alvo não fosse o advogado que perdeu a vida ontem, no meio da tarde, nesse atentado em Goiânia, mas sim o outro que o acompanhava e que talvez tivesse sido interessado a ele os disparos, mas que acabaram por vitimar o advogado Sérgio Bezzi. Sérgio Bezzi tinha 44 anos, era anapolino e envolvido aí com o cenário político, chegou a ser candidato a vereador na cidade de Anápolis, era filiado ao DEM, né? Então tinha uma vida social, né, com muito envolvimento com grupos políticos e tornou-se uma pessoa, claro, muito conhecida. Então é um crime a ser elucidado, né, a ser esclarecido, mas que certamente mexe um pouco com a cidade, por se tratar de alguém, como disse, com uma grande penetração social, alguém envolvido aí com política, com partidos políticos, com candidaturas, né? Ele foi candidato em 2008, não foi eleito. À época ele era só comerciante, ele era estudante ainda de direito, profissão que ele passou a exercer e que, de acordo com uma das linhas de investigação, a sua atividade profissional pode estar envolvida com esse atentado. E nós aqui torcemos, né? Primeiro levamos nossos sentimentos à família, aos amigos, e depois nós esperamos, torcemos e vamos cobrar, sem sombra de dúvida, autoridades policiais de Goiânia, para que identifique, né, primeiro, quem fez e as razões que levaram a este atentado ocorrido na Perimetral Norte, em Goiânia. Muito bem. Temos também, Kellen Cunha, mais uma pesquisa do Diário da Manhã, é a segunda rodada de pesquisas do Diário da Manhã, feito pelo Instituto Groupon, divulgado pelo jornal, nesta manhã. Você acompanha alguns dados, você pode acompanhar esses dados no jornal A Voz de Anápolis, já tem os dados lá, e os números mostram a corrida eleitoral para o governo de Goiás. Nenhuma alteração significativa. Nesta aferição do Groupon, o senador Ronaldo Caiado, do Democratas, mantém a dianteira com 37,7%.
6%, e seguido à distância, né? A gente costuma mostrar que são pelotões, né? Ele está num pelotão sozinho, lá com 37,6%. Em segundo lugar está José Eliton, o governador pré-candidato à reeleição, com 10,5%. E Daniel Vilela segue num empate técnico, um empate realmente colado ali, de 10,3%. Essas são as três principais posições. Ainda de acordo com a pesquisa, seguem na quarta posição a pré-candidata do PT, Cátia Maria, com 3,6%. O pré-candidato do PSOL, Wesley Garcia, com 2,1%. Aparece o nome da pré-candidata da Rede Sustentabilidade, né? Somente Rede, com 1,6%, a Sara Mendes, e ainda o Edson Braz, que também é pré-candidato na Rede, com 1% das intenções de votos. Já aqueles que não sabem em quem votar, ou demonstraram voto branco e nulo, somam 33,2%. Né? A aferição do Grupo 1 também fez a pergunta quanto à corrida no Senado, e a pesquisa aponta a pré-candidata Lúcia Vânia com 25%. Em empate técnico, porém, na dianteira de Lúcia Vânia está com 25%. Marconi Perillo tem 24,4%. E Vanderlan Cardoso, que é do PP, tem 20,1%. O vereador em Goiânia, Jorge Cajuru, do PRP, o quarto colocado, com 15,3%. E ainda na casa dos 2 dígitos está o ex-senador Demóstenes Torres, do PTB, com 10,6%. Esses, então, são os principais números da corrida eleitoral. Um cenário bastante consolidado em relação às outras pesquisas, em relação à pesquisa anterior do Groupon e também a outros institutos que dão mais ou menos o mesmo resultado, falando aí em termos de corrida eleitoral para o governo de Goiás, a dianteira de Ronaldo Caiado. Uma pesquisa, ele chega à marca dos 39 pontos percentuais, né? E aqui aparece com 37,6%. Há quem interprete, olha, o pré-candidato democrata está caindo, está diminuindo. É uma análise que tem que ser feita com maior critério, nós avaliamos assim, uma vez que são institutos diferentes, né? Obviamente métodos diferentes, com aferições diferentes em determinadas regiões, mas o principal é uma variação que está dentro da chamada margem de erro, que normalmente é de 3 pontos para mais ou para menos, ou seja, se ele tem 39, aparece com 42 numa pesquisa, ou aparece com 36 em outra, ele ainda está dentro dessa suposta, dessa possível margem de erro, como prevê a estatística. E aí, igualmente, nessa mesma tendência, os 2 candidatos em segunda posição estão tecnicamente empatados, e nesse caso aqui, da segunda rodada da Groupon, estão muito empatados. Isso porque o candidato do PSDB, José Eliton, tem 10,5% e Daniel Vilela, do MDB, tem 10,3%. Uma das análises que pode ser feita aqui, amigo da Mais FM, é justamente essa estagnação de José Eliton, que tem angariado, tem reunido os grandes partidos, né, os grandes nomes e as grandes lideranças do estado de Goiás, em suas diversas agremiações partidárias, o que, em tese, aumentaria a sua capilaridade, sua popularidade, aumentaria a sua capacidade de levar a sua imagem e o seu nome, né, para a preferência do eleitor nesse momento de pré-campanha. Mas, no entanto, pelo menos o que mostram as pesquisas, se nós pegarmos as 2 pesquisas como parâmetro, a do Instituto Serpes, que o Popular costuma divulgar, e esta do Instituto Groupon, que o Diário da Manhã costuma divulgar, nós vamos perceber que há uma estagnação de José Eliton, né? Nós temos aí informações de hoje sobre reuniões, inclusive, envolvendo lideranças partidárias, para aumentar ainda mais essa gama, né, essa rede de partidos que apoiam
o atual governador do estado na sua pré-candidatura, mas vamos falar isso num segundo bloco. O fato é que Daniel Vilela está empatado e aí ele talvez seja o único, ou certamente é o único, que ainda não apareceu nas notícias, né, nas manchetes envolvendo a pré-campanha, como anunciando aí outros partidos, outros aliados. Ele está aí nesse momento ainda, né, num voo solo, lembrando que o limite para as coligações, para a realização das convenções partidárias é no dia 5 de agosto. Então, elas começam aí a partir de quinta-feira, Kellen Cunha, também mundialmente conhecido como amanhã, né? Então, amanhã começam a realização das convenções, alguns partidos já agendaram para quinta-feira, mas aqueles mais indecisos, aqueles mais cobiçados, devem deixar para a última semana, alguns para o último, penúltimo dia. É o caso, por exemplo, do Partido Progressista, o PP. O PP que é presidido pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e que tem aqui em Goiás um representante, por assim dizer, mais próximo, que está mais próximo de todas as pré-campanhas, que é o ex-prefeito senador Canedo, Vanderlan Cardoso, esse que aparece como pré-candidato ao Senado, e ele tem dialogado com todas as chapas que estão sendo formatadas, né? Então, o PP, em tese, sinaliza de que pode fechar alianças e apoios com todas as três principais chapas. É preciso que a gente perceba que, entendo o PP algum interesse em indicar o próprio Vanderlan Cardoso como candidato ao Senado, essa porta estaria fechada lá no grupo do Democratas de Ronaldo Caiado. Por quê? Porque as duas vagas já estão preenchidas, uma com o atual senador e pré-candidato à reeleição, Wilder Moraes, que era do PP e hoje está no DEM, e a outra vaga justamente do vereador por Goiânia, o radialista Jorge Cajuru. Então, se houver mesmo a intenção de pleitear o espaço ao Senado, só resta um caminho para o PP, que é fechar com Daniel Vilela e o MDB. Pelo mesmo motivo, não há como negociar por espaços políticos, né, espaços de candidaturas, lá na base governista de José Hélito, porque lá também os dois nomes estão fechados. Aliás, lá tem dois nomes fechados e tem pelo menos mais 2, 3 que gostariam de ter este espaço, e agora o que se negocia lá é a suplência de Lúcia Vânia, a primeira suplência de Marconi Perillo. Então, a conversa lá é num outro sentido. A outra possibilidade que os bastidores políticos têm mostrado em relação ao PP, nós estamos aqui focando muito essa análise sobre o PP, porque pode ser o fio da balança, pode fazer uma certa diferença para o governo de Goiás, para a chapa governista de José Hélito, pode fazer uma boa diferença se fechar com o Ronaldo Caiado, justamente pelo tempo de dever, e pode fazer muitíssima diferença, pode ser o grande aliado do MDB de Daniel Vilela, também pelo tempo, o MDB já tem um tempo significativo, mas principalmente porque amplia a sua base de apoio e foge dessa ideia de candidatura solo, de um projeto isolado, né? Então, o PP tem esta condição. O que tem se falado, eu começava a dizer, é que o que tem se falado é que o PP tem a possibilidade de indicar a primeira suplência de Marconi Perillo, pré-candidato ao governo, ao Senado. E este nome seria o da esposa de Alexandre Baldi, seria Luana Baldi, que é conhecida na cidade, é anapolina, filho de um grande empresário do município. Então, existe essa conversa. Essa conversa não é nova, né? Esses bastidores aí já são recorrentes, ela já teve seu nome lembrado como candidata a deputada federal, candidata a prefeita, enfim, todos esses espaços, até o Senado. Mas, agora, o mais novo capítulo no mundo das especulações políticas é que Luana Baldi possa ocupar um espaço tão cobiçado que é a suplência de Senado de Marconi Perillo. Por que tão cobiçado?
Porque, primeiro, há um entendimento entre os grupos políticos que apoiam Marconi e companhia de que a eleição de Marconi Perillo está garantida, dificilmente ele perderia esta vaga. Lembrando que você, quando votar eleitor, ouvinte e amigo, você vai escolher lá, tem a chance de escolher 2 nomes para o Senado, não somente um. Então, você teria essas 2 opções e eles acreditam que tem a aposta de que Marconi Perillo lidera e que teria essa vaga garantida. Tá bom, vai ser candidato, vai ganhar, é o que eles apostam. Mas mais ainda, que muito dificilmente Marconi Perillo ficaria os 8 anos a que tem direito no Senado. Então o caminho dele seria, de repente, daqui a 4 anos, ser candidato de volta ao governo de Goiás, candidato a vice-presidente da República, né, ou a presidente, como alguns marconistas mais apaixonados costumam ventilar, uma hipótese, claro, remotíssima, mas daqui o cenário daqui a 4 anos a gente não sabe. Então, com isso, a primeira suplência herdaria este espaço e se tornaria aí um senador por Goiás, ou no caso, senadora. Esses são os eventos da manhã de hoje envolvendo a pesquisa Groupon e seus diversos cenários. Nós vamos dobrar aqui com mais bastidores políticos daqui a pouco, mas agora nós vamos para o intervalo do cafezinho, Calenconha. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia! Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Em boca fechada não entra mosquito, mas em vasos de plantas, pneus e outros recipientes que acumulam água, o mosquito entra e o estrago é grande. Cuidado com o Aedes aegypti. Ele voltou com força total, transmitindo chikungunya,
dengue e o temido Zika vírus. Proteja-se, limpe o seu quintal e converse com seus vizinhos para que façam o mesmo. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, ValeCard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para a segunda parte do programa Anápolis é Notícia, aqui pela Mais FM. Eu sou o Henrique Morgantini, tenho um luxuosíssimo apoio técnico, moral, espiritual e de toda a sorte de Kellen Cunha, que está aqui cumprindo muito bem a sua tarefa técnica. E nós chegamos, agora são 8h28, chegamos na segunda parte do programa. Temos que mandar um agradecimento aqui, Kellen Cunha. Há uma figura que nos prestigiou, ao seu Manuel. Seu Manuel, que, entre diversos atributos que certamente tem, Kellen Cunha, um deles em especial é, primeiro, a solidariedade para com radialistas famintos. Então, nos brindou aqui, nos agraciou com um ótimo café da manhã, com broa, com um enroladinho de queijo, tudo do bom e do melhor. E o outro atributo dele é ser o pai da Kelinha, pai da Kellen Cunha. Então, um fraterno beijo aí ao seu Manuel, nosso ouvinte, que nos acompanha todos os dias e que hoje fez esse agrado. Importante, Kellen Cunha, a gente sugerir ao nosso ouvinte que copie bons exemplos. Não é? Você gostou? Que copie os bons exemplos, como o exemplo do seu Manuel. Não é? Por que não? Então, por favor, envie para cá café da manhã que nós precisamos. Ainda mais quando há jornalistas e radialistas solitários aqui, como o Henrique Morgantini, que tem essa árdua missão de comunicar, de bater o escanteio, correr para cabecear, e se der rebote, ele corre para o gol de volta colocando a luva. Entendeu? Então, não são só duas posições, são três. Mas, dito isso, feito esse registro, deixa eu contar uma história aqui que eu acho que movimentou o Brasil, e não é exatamente uma coisa nova, né? Não é exatamente uma história que a gente nunca viu acontecer. É aquele movimento, né, do ser humano em busca da vaidade, em busca de um corpo perfeito, ou pelo menos em busca de um tipo de melhoria no seu corpo. E para fazer esse tipo de coisa, corre riscos, né? Faz de qualquer jeito, ou faz sem dar a devida importância, né, aos processos clínicos, né, aos processos de segurança mesmo. Nós estamos aqui falando sobre o médico Denis Furtado. Denis Furtado é uma celebridade da internet. Denis Furtado é um médico com mais de 500 mil, chegou a ter 640 mil seguidores no aplicativo Instagram, aplicativo de fotos, que todo mundo conhece, todo mundo tem. Então, ele era alguém que, quando postava, ou seja, quando abria a boca na internet para falar alguma coisa, ele era lido, visto e ouvido por muita gente. Denis Furtado se ganhou títulos e se auto-intitulou, mas como o Doutor Bumbum. Usava esse nome, esse curioso nome, justamente pelas intervenções estéticas que realizava, né, nas mulheres,
para melhorar justamente a imagem. Então, quem queria fazer algum tipo de procedimento, ele estava lá pronto para realizar e ser o doutor Bumbum. O fato é que este médico, Denis Furtado, está hoje foragido, é procurado, ele e sua mãe são procurados pela polícia brasileira, porque realizaram um procedimento na casa de uma paciente. Realizaram um procedimento na casa de uma paciente que é a bancária Lilian Calisto, no Rio de Janeiro. Ele foi indiciado, nesse momento, pelos crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar, e duplamente qualificado, além de associação criminosa. A Lilian, a bancária, ela morreu na madrugada de domingo, após ser submetida a um procedimento estético, justamente no bumbum, realizado pelo médico, pelo Denis Furtado, no seu apartamento. Né? A paciente, então, teria passado mal durante o procedimento. Ela foi levada pelo próprio médico para o Hospital Barra d'Or, né? Ela morava na Barra da Tijuca, e lá o estado dela foi considerado extremamente grave e ela não resistiu. Muito bem. Primeiro problema dessa história. Será que você fazer um procedimento estético, com algum tipo de grau de invasão, chama procedimento invasivo, né? Um procedimento estético que envolva um médico, não é um procedimento estético de passar um creme, olha, passa um creme, olha, coloca essa pomadinha, olha, coloca uma compressa, não é isso. É um procedimento cirúrgico, estético, realizado por um médico. Aí, onde é que você acha que é o local exato de se fazer isso? Depois que você fizer isso, para onde você acha que deve ficar, né? Óbvio, quando você fala, onde é que não vamos fazer isso? Natural que se faça num hospital, numa clínica, enfim, num ambiente minimamente preparado para esse tipo de intervenção. Depois você faz e vai embora para casa? Anda? Não. Imagina-se que você tem um tempo de repouso, tem que ficar em observação, deve ter que tomar algum tipo de medicamento. Mas na contramão de tudo isso, ela foi convencida, ou ela aceitou, a gente não sabe os detalhes do caso, mas ocorreu um procedimento em casa, na casa da pessoa, na casa da paciente. E claro, quando ela começou a passar mal, se está num ambiente preparado, nós temos aqui em Anápolis dezenas, nós temos inúmeros cirurgiões plásticos, alguns bastante conhecidos, com trabalhos reconhecidos aí, enfim, a mulherada gosta muito e confia no trabalho de vários anapolinos. E claro, onde é que vão? Vão para a Santa Casa, vão para o evangélico, ninguém, ou vão na própria clínica, se tiverem, se for o tipo de situação, mas ninguém nunca teve notícia de algum médico falando, não, faz o seguinte, vamos colocar esse negócio aqui, arrumar aqui um negócio aqui em você, e vamos fazer lá em casa, ou vamos fazer na sua casa. Justamente porque se no meio do procedimento, Kellen Cunha, houver algum tipo de problema, você tem ali um outro profissional responsável para gerenciar o que está acontecendo, você tem ali algum tipo de equipamento, ou um conjunto de equipamentos que podem cuidar da sua saúde, digamos que a sua pressão se eleve ou caia demais, você tem ali medicamentos, aparelhos que possam avaliar isso e intervir no seu corpo para que você não sofra algum tipo de prejuízo ainda maior. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela teve uma complicação, começou a passar mal, e quando ela precisou de atendimento, imagine a cena. Tiveram que colocar essa mulher, sei lá, no colo, colocar dentro do elevador, colocar dentro de um carro, pegar o trânsito da cidade, imagina, no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, não é um lugar ermo, com trânsito livre, até chegar à clínica, no Hospital Barra d'Or, e aí sim, foi constatado que foi tarde demais, ela está num estado gravíssimo. Então, esse é o primeiro problema. E nós começamos a falar sobre isso, reiterando que não é um assunto novo, não é uma novidade, não é algo inédito. Porque volta e meia, e principalmente é direcionado às mulheres, mas é preciso que os homens estejam atentos, uma vez que muitas vezes os homens participam, né? Os maridos, né? O namorado, enfim, participam, ajudam na escolha do médico, vão juntos a consultas. Então, é fundamental que as pessoas entendam que é excelente cuidar da autoestima através do processo estético. É fundamental você se sentir bem com o seu próprio corpo e tal.
Mas o primeiro é que precisa ter limite, né? É preciso ter um limite que é justamente o razoável. E depois ter um pouco de noção, não se arriscar. A gente tem muito essa condição humana de achar que acontece com o vizinho, acontece com o outro. Não, comigo não. Eu vi isso aqui acontecer lá, mas falou no Rio. Aqui em Anápolis é tranquilo, o cara falou que faz aqui em casa, numa boa, ele falou que tem um jeito aí, um amigo dele faz, ou uma amiga minha fez e deu certo, vou também. Quantas e quantas histórias nós já não ouvimos desse mesmo jeito e acabaram com deformações, com mortes, né? Então, essa é uma das situações. Mas mais ainda, doutor Bumbum, doutor Denis Furtado, atuava junto com a mãe, com a namorada e com uma funcionária, que, na verdade, inicialmente disse que era a funcionária do lar, lá ajudava a família em sua residência. Ele tinha uma clínica em nome desta funcionária. E o registro da clínica onde funcionava, o espaço onde funcionava essa clínica, é, na verdade, um salão de beleza. Ele fugiu junto com a mãe, a namorada, que, segundo a própria disse em depoimento, era tão somente a secretária, foi também envolvido diretamente nesse caso e foi presa. Ele fugiu, deixou a namorada, que foi presa. Essa funcionária que estava como empregada doméstica na casa dessa família, desse pessoal, foi presa, entendeu-se o que aconteceu ali. Ela foi muito, essa sim, segundo o entendimento da polícia, foi mais usada porque teve o seu nome colocado como proprietária de um salão de beleza e ela depois foi solta, foi libertada pela polícia. O fato é que eles estão foragidos, mas acreditem, a história não acabou. Porque Denis Furtado, antes de ser o Dr. Bumbum, já tinha registros policiais por porte de arma, por homicídio e por tantas outras histórias envolvendo o Código Penal brasileiro. Qual que é a conclusão que a gente tira a respeito disso, por fim? E é tão fácil fazer isso que eu vou falar, vamos investigar, vamos saber com quem que nós estamos lidando. Eu, Henrique Morgandini, quero fazer um procedimento médico, estético, de alguma ordem com alguém. Procuro um médico, não tenho nenhum da preferência, não conheço, vou pesquisar. Gostei de 3, pelo que eu ouvi dizer, pelas indicações. Ora, nós passamos o dia inteiro, Kellen Cunha, com o celular na mão, olhando rede social, olhando foto no Instagram e tudo mais. Custa a gente fazer uma pesquisa, joga o nome, fulano de tal, o médico, doutor João da Silva, vai fazer meu procedimento. Aí vai aparecer, João da Silva já teve um problema lá, já respondeu um processo no Conselho Nacional de Medicina, ele já teve um problema com uma paciente morreu, mas foi culpa dele? Não foi. Ele tem uma reclamação, ou não tem nada. Ou seja, pesquise. Porque certamente você vai ter um grau de corte, né, um ponto de corte para selecionar as pessoas de acordo com o perfil desses médicos. Não há garantia nenhuma. Você prefere um profissional que já tenha passado por um problema como esse, o cara ter processo por assassinato, por homicídio, por tentativa de homicídio, por porte ilegal de arma. Há uma situação meio esquisita. E ninguém olhou isso ou não fez diferença? O fato é que a defesa de Denis Furtado, que veio a público prestar esclarecimentos e conversar com a polícia do Estado do Rio de Janeiro, vem dizendo que é prematura a conclusão de que ele tem algum tipo de participação na morte da sua paciente, né, que tornou-se vítima, a bancária Lilian. Então, mas, no entanto, né, mesmo assim, ele ainda não apareceu. Quer dizer, ele está tão seguro que ele não teve culpa. Olha, não tenho nada. Ele não tem responsabilidade sobre isso, segundo a tese da advogada, mas ele segue foragido. Como chama aquele ditado da vovó, Cunha? A gente nasce e vive ouvindo. Quem não deve, não teme. Ué, mas se me acusam, olha o Morgantini aqui, estou aqui, me acusam de ser culpado de responsabilidade por algum crime que ocorreu. Ué, se eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, que eu participei no procedimento, fiz tudo certo, não tive nenhum... Olha, não fiz nada de errado, segui o que diz o manual.
e acontecer um infortúnio, eu vou correr para que não? Eu vou lá, deixa eu esclarecer o que aconteceu aqui, gente. Agora, se eu tenho culpa no cartório, minha primeira reação é o quê? É o que o Denis Furtado fez. Vou sair correndo. Aí depois manda o advogado para dizer, não, eu não tenho culpa, não. Essa história, lamentável, a vida da vítima não vai voltar, a família está indignada, pede justiça, o filho dela já apareceu dando entrevistas e prestando esclarecimento na polícia, dizendo que quer justiça, mas é um dano irreparável. A vida da mãe não vai voltar, mas, sobretudo, fica esse alerta para você que é mulher, para você que é pai, para você que é irmão, para você que é namorado, para você que é marido, para você que tem interesse em fazer um procedimento, faça o alerta, esteja sempre atento, né? Procure saber mais desse profissional, procure saber a vida pregressa dele como profissional, procure saber qual é o tipo de procedimento que ele faz e aonde ele realiza isso, para você se sentir minimamente seguro. Certamente ninguém vai, em sã consciência, ser convencido, ou pode ser convencido, de que a sala de casa é o lugar ideal para a sua intervenção cirúrgica estética. É isso. 8h42, vamos para mais um intervalo, nós voltamos para o último bloco do programa Anápolis é Notícia. Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22h e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado, com experiência de mais de 30 anos. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 4280. Tá na Mais, tá bom demais. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás. 3314-7786. E o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite. E feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia.
Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. E, infelizmente, eu não pude estar aqui, né? A minha BMW estragou. Vocês pensam que esse BMW não estraga? Estraga também, né? Estraga, né? Tem um amigo meu que tem uma BMW. Aí eu falei, mas não seria BMW? Não, é BMW mesmo, é uma Brasília muito velha. Muito velha, boa. Muito bem, nós estamos aí de volta, né? Para o terceiro e último bloco, né? Sobrou pouca coisa para nós aqui, né? Mas as notícias da cidade, as notícias do dia, já comentadas aqui pelo Henrique Morgantini, mas a gente vai ver aqui o que sobrou aí na pauta, Morgantini. Você falou da pesquisa, né? Falamos da pesquisa do Groupon, né? Um movimento interessante aí de repetição, de confirmação de cenários, né? Agora, um assunto interessante que tem aí, Edmar Silva, é em relação ainda aos bastidores de Goiás, que é a negociação acerca da vaga da vice de José Hélito. É uma reunião ocorrida ontem, envolveu o Solidariedade, o PSD e o PTB, para poder chegar ao comum acordo. E veja, há um comum acordo entre o PTB, que estava atrás de uma vaga, de um espaço aí, isso, e o PSD, para indicar o Tiago Peixoto, deputado federal, como vice. Nós já tínhamos antecipado essa informação aqui e falado sobre ela há alguns dias. Mas, neste momento, qual que é o impasse em relação a isso, Edmar Silva? O impasse é justamente o integrante do PSD. Aliás, o presidente do PSD, numa ligação feita de Giovanni Arantes durante a reunião para Vilmar Rocha, presidente regional do PSD, ele disse que não apoiaria, que não topa, que para ele não rola essa conversa de colocar o PSD na vice de José Hélito. Ao mesmo tempo, ele disse que respeitará a decisão colegiada, a decisão em convenção, né? Então, ou seja, ele lançou-se, olha, que façam vocês a campanha interna para convencer os integrantes do PSD na convenção, que só vai acontecer em agosto. Ou seja, ele está ainda dificultando o anúncio de uma chapa fechada do projeto governista de José Hélito. A intenção de José Hélito era dar uma resposta rápida ao movimento realizado por Ronaldo Caiado de apresentar uma chapa completa, né, com as 2 vagas no Senado e com a vice e a candidatura principal. Então, isso vai ser dificultado agora pelo PSD, que vai impedir, digamos assim, de haver uma antecipação, um anúncio da chapa. Pois é, então, é interessante porque o governo do Estado, né, o José Hélito, está à frente do governo e a expectativa era que a chapa fosse a mais fácil de fechar, né? No entanto, é a chapa que está demorando aí a fazer a se organizar, né? E isso acaba gerando especulações e insegurança. Seria por excesso de interessados? Eu acho que a grande dificuldade se dá isso, né? Muito bumbum para pouca cadeira. Para pouca cadeira. E aí gera uma dificuldade muito grande, porque quem não conseguir sentar tem uma tendência muito grande de que fique insatisfeito, fique chateado, fique incomodado. Então, esse é o problema. Surpreendentemente, ou talvez seja um exagero meu, não tão surpreendente assim, mas o PTB é quem deveria ou poderia criar um caso a mais, porque não vai ter um representante do seu partido em nenhuma das chapas, né? Não vai ter uma indicação ao Senado, ao que tudo indica, não deve ter indicação de vice, né? Pode se contentar com uma suplência, por assim dizer, vai saber se isso foi ventilado ou não, mas o PTB não está criando nenhum tipo de aresta, né? A aresta é justamente pelo presidente do partido, que seria beneficiado, que indicaria a vice de José Hélito. Isto por quê? Porque ele está achando pouco, porque ele é chato,
Não, nada disso. Isso porque desde o processo eleitoral, desde o início do processo eleitoral, quando a gente estavam avaliando quais seriam as opções para candidatos para a sucessão de Marconi Perillo dentro do grupo marconista, o PSD, e em especial Vilmar Rocha, já tinha manifestado um desejo de mudança, já tinha manifestado uma restrição em relação ao nome de José Hélio. Já tinha esse veto, falou, olha, eu acho que nós precisamos de alguém de fora, nós precisamos de uma mudança. O governo precisa de mudança e o povo de Goiás quer mudança. Não tem como pegar alguém que está dentro do governo para ser candidato, não, que não é bom. Ele foi falando isso, foi criando essa aresta, essa animosidade, essa indisposição em relação ao nome de José Hélio, e aí o que acontece agora é isso, ele está insatisfeito diante da possibilidade de indicarem alguém do seu partido. O desejo de Vilmar Rocha, já manifestado em entrevistas, em falas públicas, era de apoiar Daniel Vilela. O fato é que ele não decide sozinho, tem um restante do partido, tem deputados, tem lideranças, tem vereadores, tem prefeitos, né, que têm o poder aí de influenciar ou não. O cenário, então, é esse. É como se o José tivesse muitas armas de diversos calibres, mas tivesse impedido de colocar o seu dedo em qualquer um desses gatilhos, não consegue disparar. Esta é a situação. Muito bem. Você falava aqui no primeiro bloco, Morgantini, sobre o primeiro suplente da chapa de Marconi Perillo, né? E durante a semana passada houve um burburinho aí na cidade com relação à possível indicação pelo PSB de Anápolis do suplente para a chapa da Lucevânia, né? Inclusive, houve uma conversa que o vereador Jackson Charles poderia ser essa pessoa. Tem alguma informação sobre isso? Não, na verdade não tem. A informação de anapolinos que nós temos, né, nós contamos metade da história aqui, na verdade, em relação a Tiago Peixoto, é que outro nome ventilado, de acordo com informações dos bastidores da Coluna Popular, por exemplo, né, Coluna Giro Popular, é de que o vice-prefeito da cidade, que é do PSD, né, o Márcio Cândido, teve também o seu nome lembrado como um possível vice na chapa do José Hélio. Ele pode sair de vice-prefeito para a candidatura de vice-governador nesta chapa. A resposta, aí sim, continuando a informação que nós demos, a resposta de Vilmar Rocha foi a mesma. Não apoio nenhum dos dois, nenhuma dessas condições, não tem minha anuência, não tem a bênção do presidente da legenda. Então, esse impasse está instaurado. Então, nós temos aí alguns anapolinos figurando dentro das possibilidades governistas, né? A Luana Baldi, mulher de Alexandre Baldi, numa possível suplência. Você cita o Jackson Charles, vereador. Semana passada houve esse burburinho na cidade, muita gente falou sobre isso, né? A possibilidade da Lucevânia ter um primeiro suplente da cidade, e o nome dele foi um dos cogitados. Um dos cogitados, né? Ele que é do partido de Lucevânia, ele que é do PSB. A verdade é que nesta guerra, né, nessa disputa por espaços, e principalmente nessa necessidade de se arrumar, né, espaço para os diversos partidos, seria natural que se imaginasse uma suplência da Lucevânia de uma outra legenda que não é dela mesma. Não é dela, né? Veja, se a tentativa de atração do PP, de Alexandre Baldi, é oferecer a primeira suplência a Luana Baldi, numa negociação de alguém que é totalmente fora do cenário político, desconectado desse cenário político, mas é ligada aí ao governo, através até da sua família, que tem uma proximidade muito grande com o ex-governador Marconi Perillo, então acomoda-se o PP. Aí sobraria uma outra primeira suplência, que é a de Lucevânia. Será que teria que ser indicado quem? Será que não seria o momento, então, de colocar o nome do PTB? Já que o PTB não foi contemplado com nenhum espaço, nesse aspecto, dificultaria um pouco o projeto, não de Jackson Charles, né? Não, nosso amigo, o vereador Jackson Charles, mas o fato dele ser do mesmo partido de Lucevânia. Muito bem. Bom, e a tendência, deixa eu só completar, a tendência que nós temos hoje é que a suplência de Lucevânia seja tão cobiçada quanto a de Marconi Perillo, porque ela segue em todas as pesquisas bastante colada. Nessa pesquisa Grupo 1 de hoje, ela inclusive está numericamente, uma margem muito pequena, mas numericamente à frente de Marconi. Mas
ela segue o tempo todo colada. Então, claro, quanto melhor você está na pesquisa, maior a tendência das pessoas querendo estar próximo ao projeto de determinado candidato. E esse é o cenário que tem hoje. Muito bem. Bom, eu quero agradecer o pessoal que está com a gente pela internet, né, pelo Facebook, Adriana Pereira, pessoal da Demi Molas, um abraço para a Demi, né, para toda a equipe ali da Demi Molas, também o Manuel Alves, que é o autor, né, ele acordou com o coração bom hoje. Bom demais. Mais do que isso, Manuel, acordou com o coração bom e com as mãos boas, porque eu achei que ele tinha nos agraciado aqui com os quitutes, porque ele tinha feito uma graça, tinha comprado. Ele faz, né? Faz, o Manuel faz para encomendas, não é isso, Karen? Faz para encomenda. Então, parabéns aí, Manuel. Muito bem, então, obrigado, Manuel. Ele está perguntando aqui se foi aprovado, né? E disse que se gostaram, eu fico feliz, tá bom, então pode ficar feliz. Que não, aprovado é uma palavra forte. Faz o seguinte, Manuel, manda mais um cento, que a gente vai terminar de experimentar e dar o veredito. Tem que ter tem que ter mais de uma. Tem que ter umas 3, 4 fornadas para a gente fazer, para a gente completar o ciclo da degustação. Muito bem. Então, obrigado aí ao pessoal que participa com a gente, que acompanha. Um abraço também, né, para todos que estão ouvindo pelo aplicativo, né? Estava ali no trânsito, ouvindo pelo aplicativo da Mais FM, né? Então, você que nos ouve pelo aplicativo também, um abraço para o meu amigo Alfredo Landim, que sempre ouve pelo aplicativo, né? Acompanhando aí a programação da Mais FM, né? E a participação dos nossos ouvintes é fundamental para nos ajudar a fazer, né? A pautar aqui o nosso programa. É isso aí. Bom, nosso tempo está se esgotando, Margarida. Alguma coisa? Mas já? Foi rápido hoje, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa para falar. Você falei tão pouco hoje, Galicon. Eu devo ter alguma mensagem. Você deve ter esquecido alguma coisa, né? Uma coisa importante. Não, acho que nós estamos bem cobertas as informações aí. Um registro curioso, né? Uma coisa, a gente não sabe que fatalidade ou se é algo a ser investigado, certamente será investigado, é a morte daquele nosso colega radialista lá num parque em Fortaleza, no parque aquático, né? E uma história esquisita, porque ele foi arremessado. Agora estão falando que a boia onde os participantes estavam virou. Quer dizer, denota uma suposta falta de segurança plena, né? E ele foi arremessado, segundo as informações iniciais, foi arremessado para fora do brinquedo e acabou morrendo, né? E aí a repercussão é interessante porque famosos aí, globais, enfim, artistas que tinham fotos nesse brinquedo, que foram lá visitar, eles correram para apagar a foto das suas redes sociais. Para tirar. Depois que aconteceu esse negócio. Então não quer ter sua imagem vinculada aí ao tal brinquedo. Uma coisa muito triste, né? Mas você imagina, qualquer perda é terrível, mas você imagina quando você está num momento de felicidade e alegria com a família, nunca vai imaginar que algo de ruim possa acontecer, de repente alguém morre, né? Então, algo que deve ser investigado. O nome dele é José Ricardo Hilário da Silva, de 43 anos, sofreu ferimento na cabeça em atração recém-inaugurada no Parque Aquático. Enterro será realizado às 15h30, né? Então, o radialista José Hilário da Silva, morto em acidente no Beach Park, Parque Aquático em Aquirás, Fortaleza. Está sendo velado em Sorocaba, São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 18. A vítima estava em uma boia com mais 3 pessoas, no Vai Encarar, uma atração que havia sido inaugurada no fim de semana quando se acidentou. É lamentável, né? E aquela história, né? Tem que ter eu creio o seguinte, chegou o dia do cara, ele, né? Quer dizer, centenas de pessoas passaram lá no mesmo brinquedo, não aconteceu nada, mas era o dia dele, né? Infelizmente, lamentavelmente para, né, o pessoal lá do parque, do estado, da cidade, acaba, né, refletindo no investimento que foi feito tão alto lá na região de Fortaleza. Muito bem, nosso tempo esgotado, né? A gente agradece a você que participou do programa, a você que colaborou, né? Eu agradeço especialmente a Kellen Cunha e Henrique Bragantini por segurar o programa aqui nos primeiros blocos, né? E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir das 8 da manhã, ao vivo, aqui nos estúdios da Mais FM. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Facebook. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mais FM. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. O sucesso que você gosta. Toca aqui. Mais FM. Você chegou a beleza de qualquer lugar. Xalalalala. Você volta ou eu vou aí te buscar. Essa é a minha preferida. Mais FM. Eu não aguento te ver, química.